Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de março de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2237. Ele tem 5 páginas, tem 42 logias e 13 máximos. O tema, adaptação cognopolita. A especialidade da conscienciologia é adaptaciologia. Quem redigiu o verbete com muito critério, olhou muito detalhe, foi o professor Jader, que está ali hoje firme, assessorado pelo professor Losch. Cuidado com esse povo. Definição. A adaptação cognopolita é a capacidade de a consciência lúcida, homem ou mulher, intermissivista ou não, residente ou visitante, integrar-se de maneira harmônica e produtiva à Cognópolis de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, Brasil. A identificação do holopensene local, a eliminação dos rabos presos na cidade de origem, a priorização dos alicerces da residência e profissão, a priorização do planejamento para a mudança, a diplomacia nas tratativas profissionais, a autoconfiança quanto aos atributos profissionais, o investimento na qualificação profissional, as mudanças de valores pessoais, a priorização dos ajustes para a próxima vida, a autoconscientização quanto às responsabilidades sociais. Tem mais de 20 linhas a fatologia, eu li apenas algumas. A priorização da saúde energossomática, o uso das bioenergias nos autos e heterodesassédios. A atenção aos detalhes e sincronicidades. As abordagens pensênicas das consciências da região. A sintonia com os padrões energéticos locais com fins interassistenciais. Na argumentologia tem a tabela com 12 cotejos entre facilitadores e dificultadores da adaptação cognopolita. Na remissiologia de 12 verbetes, nós destacamos 5. Adaptabilidade, adaptaciofilia, autovinculação cognopolita, radicação vitalícia na cognópolis e sociofilia evolutiva. Frase enfática. O nível de satisfação íntima da consciência cognopolita é fator imperativo na adaptação à nova mesologia e aos autodesafios evolutivos sobrevenientes à autoinclusão na Max Proex grupal. Você sente-se preparado para os ajustamentos necessários à vivência na Cognópolis de Foz do Iguaçu? Você está satisfeito com as condições de vida encontradas? Agora, a mega análise, feita pelo João Paulo aí conosco, são 20 itens. Ambientação, integração, autoinclusão, socialização, auto-organização, harmonização, radicação, ajustamento, alinhamento, planejamento, acolhimento, grupalidade, relações, vizinhança, adaptaciologia, proexologia, conviviologia, vinculologia, interaciologia e Max Proex. Agora, o verbete aí do dicionário de argumentos da conscienciologia hoje é interassistenciologia. O argumento é autoconscienciometrológico. Eu chamo a atenção para a pessoa ver na complementação a caracterologia, com 4 categorias dentro do assunto. Agora, questionamento. Professor, o que me poderia dizer sobre as loterias? Os ganhadores já têm isso programado em suas fichas? Não, isso aí varia infinito. Depende da circunstância. Quem faz a pessoa enriquecer depressa são os guias cegos, assediadores e Exus. Moro com meu marido e meu filho, juntamente no mesmo terreno.
moram minha sogra e 2 cunhadas, uma delas com marido e filhos. Desde que moramos todos juntos, cada um na sua casa, minha sogra lava minha roupa e cozinha para meu marido e eu. De uns tempos para cá, venho percebendo que as refeições estão sendo divididas por todos os moradores. Por isso, sinto certa dificuldade financeira, porque tenho que bancar toda a alimentação mais grossa. Arroz, feijão, mistura. Todos os moradores são independentes, trabalham e vivem suas vidas. Disse a minha sogra que quero voltar a cozinhar minhas refeições, no fundo, tanto para aliviar a ela e principalmente para eliminar essa dependência de utilização de todos os alimentos de minha casa. Ela ficou um pouco triste, e eu também, pelo fato de não ter aceitado logo de cara. Fico até com vergonha em estar passando por essa situação, pois se trata de comida, algo simples, mas que está me apertando muito. Não estou correta em querer fazer minhas próprias refeições? Minha amiga, você está corretíssima. Vá em frente, está certíssimo. Eu agora entrego o professor Jader a vocês, está certo? Veja bem o que vocês vão falar, hein? Olha bem. Cuidado aí com ele. Jaime, na afatologia, na 5ª linha, né, de cima para baixo, a diplomacia nas tratativas profissionais. Estava desligado. Bom, isso aqui, na fatologia, eu coloquei muito da minha vivência pessoal, desde que eu me mudei para Foz, né? E eu percebi que um dos aspectos facilitadores, até coloco na tabela ali ao final, é a questão profissional. Para você conseguir realmente se fixar na cidade ou iniciar o processo de adaptação, você tem que pensar onde você vai morar e o que você vai fazer profissionalmente, né? Então, é importante que você mantenha esse trabalho que você tem, que você arrumou. Enfim, você descobriu ali um emprego e você precisa ter diplomacia nas tratativas com as pessoas, porque senão você perde o trabalho e você perde um dos alicerces que te mantém aqui. Eu não sei se fui claro nesse aspecto para você. Então, essa diplomacia, vamos dizer, o do internitivista em relação ao meio ambiente, a Socinha aqui de Foz, deve ser coisa de você, né, Lore? Você tem que fazer assim, concessões em termos de diplomacia, porque em relação ao que você encontra na Socin, a pergunta é em cima disso. Não, pois eu falo de diplomacia, envolve tudo isso, né? Há um nível de compreensão sobre essas tratativas, essas relações interpessoais, e até perceber até que ponto você não pode ser mais assistencial com essas pessoas. Você mudar, às vezes, o holopensene, você ajustar aquele ambiente que às vezes é entrópico, para que você consiga se manter mais tempo lá. Porque às vezes você chega no ambiente profissional que ele, de certa maneira, muitas vezes não é adequado. Tem pessoas que são anticosmoéticas, e isso dificulta até você se manter lá. Ou você compactua, né, ou você promove mudanças. Então, aí vai do teu nível de autossuficiência energética, de autodefesa, de autodesassedialidade, né, e de heterodesassedialidade, para mudar esse ambiente. Então, a diplomacia, a gente poderia até falar aqui também da paradiplomacia, né, porque existem as consciências que muitas vezes mandam no ambiente. Então, como é que você lida com essa realidade? Eu quis enfatizar isso aqui justamente porque o aspecto profissional, o trabalho, é um dos pontos que ajuda na condição de fixação na cidade, não diria só em Foz, mas em qualquer lugar que você esteja planejando alguma coisa do ponto de vista aí, de mudança, enfim. Mas se a pessoa, por exemplo, é anticosmoética, você tem casos que tem que discordar também, não é só... A diplomacia não quer dizer que vai concordar com tudo, é isso? Eu estou perguntando. Não, exatamente, nem sempre você vai compactuar. Às vezes você vai se posicionar. Aqui na fatologia mesmo, eu falo aqui de posicionamentos cosmoéticos. Fica aí na 3ª linha. Então, você tem que... Eu falo também logo na sequência, você vai ver, tem as pressões intrafísicas. E essas pressões também se referem ao ambiente profissional. Então, como é que você vai lidar com essa situação? Né? Muitas vezes sem antagonismo. Eu acho que aí vem a questão da compreensão, da sua postura realmente de entender o modus operandi, né, do local,
né, mas não necessariamente compactuar com ele. Agora, está correto. E na 7ª linha, a mudança de valores pessoais. Eu queria saber em relação a você. Olha, quando você cria uma postura de abertismo, que você busca integração, que você busca harmonização, unissonância com um local, com o ambiente seja de trabalho, o ambiente intrafísico, a cidade, você tem que promover mudanças pessoais. Às vezes as situações levam a essas mudanças. Por exemplo, ontem a gente estava falando de reciclagem aqui. Então, eu me vi em muitas situações onde que eu precisei mudar algumas posturas para que eu conseguisse me sustentar mais na cidade, senão eu teria estourado, teria ido embora já. Passei por várias situações em que eu pensei seriamente e saí de Foz do Iguaçu, né? Mas aí com mais tranquilidade, com mais reflexão, enfim, eu vi que a postura seria fundamentada na emoção e não na razão. Então, se você não recicla, né, suas posturas, se você não muda, né, fica difícil essa adequação. Tá, ok, obrigado. Gostaria de saber o ponto de vista do senhor quanto à condição multidimensional nos seguintes casos. Casal juntos há uns 8 anos. O rapaz tem olhos de solteiro. Não sei o que é isso. Para se eximir a própria culpa, ele conta para a parceira. Olhos solteiros... Tem histórico de promiscuidade que manifesta desde a adolescência. A moça tem insegurança e perdeu a autoconfiança, se sentindo dependente do parceiro. Decidiu parar de ter relações sexuais, pois observou que se sentia com sentimento de menos-valia, insegurança e medo. Ela não confia no parceiro. Entrou nessa relação sabendo dos problemas do rapaz e queria ajudar, mas se deu conta que regrediu em sua manifestação. Olha, o caso aí, a pessoa tem que estudar para ver o que ela deseja daqui para frente. Do jeito que está, que não deve permanecer. A moça tem que tomar atitude. Mãe de 3 filhos, uma menina, esse é outro caso. Uma menina e 2 meninos. Um tem retardo mental e o outro é autista. A mãe sente necessidade premente de ajudar o filho autista e não entende por que esse nasceu nessa condição. Essa família é da Rússia. A mãe é bem reservada e não passa mais informações sobre si mesma. Essa situação são criadas por interprisão entre as consciências e, como estudamos pela lei da afinidade. Qual a melhor forma de ajudar essas pessoas, além de colocá-las na Tenex? Isso aqui é da Austrália, sabe, gente? Agora, ó, a melhor coisa que você deve fazer, ajuda em tudo que você puder e instrua a pessoa naquilo que você vê que pode indicar para melhorar as vidas delas. Agora, às vezes, a pessoa tem que entender como é que é. Pai e mãe têm que entender os filhos, não tem saída, eles colocaram os filhos no mundo. Então, ajuda em esclarecer, tarefa de esclarecimento. Tenho tido insights de que devo escrever sobre o que poderia escrever para ser assistencial. E para quem? Como poderia chegar a essas respostas sozinho? A primeira coisa é a seguinte: escreva coisa que você possa fazer isso que eu acabei de dizer, esclarecer os outros. Às vezes vale a pena. Olha, falar em esclarecimento, esse aqui é o livro da nossa amiga, sabe? A mãe da Jaqueline, História de uma Vida. Eu vou ler para vocês um trecho dela, no Egito. Mas o que agora vou dizer os deixará tão estarrecidos quanto eu, que só tinha 14 anos. Entre os homens e as mulheres, escondidos debaixo de todos os seus véus, são os árabes, havia uma grande cortina branca, transparente, musselina, que os separava, os homens das mulheres, e também, isso no cinema, separava também da tela. O filme chegava às mulheres graças à sua imaginação de tentar adivinhar pelas canções, pelos gritos, ou talvez os seus pais terem lhe contado a história. Era assim que as mulheres iam ver os filmes. Gente, mas veja isso. Agora, eu já escrevi sobre esse negócio. Os machos árabes, eles têm misoginia. Eles são fracos na história. Então, por isso que estão com as mulheres desse jeito, o Ginossom. Agora, quanto à nossa amiga aqui, a Ginete, tem uma coisa muito interessante.
marcador do livro dela, vem escrito o título lá do livro, São Paulo, 10/3/2012, e o meu nome impresso. Eu nunca vi isso, esse é o mais granfino que eu já vi na minha vida. Eu só fui descobrir a hora que eu comecei a ler com calma lá, Valdo Vieira aqui, ó. Imprimiram. Então, veja, ela deve ter feito uma listagem do povo que ela ia mandar e eles imprimiram na hora de fazer. Agora, gente, nunca vi uma coisa tão granfina. Tão granfina. Isso mostra que a nossa amiga é diretamente da monarquia. Pelo livro dela a gente vê. Não, mas pelo livro da Ginete a gente vê que ela era da antiga monarquia. É impressionante tudo dela. Por exemplo, ó, toda noite enrolava meus cabelos e me penteava como as artistas do cinema, segundo as fotos que as minhas companheiras me mostravam. Descobri que o papel vermelho do chocolate Nestlé, ao ser esfregado nas bochechas, ressaltava o azul dos meus olhos. Agora, ela está contando tudo da vida de mocinha dela. Uma inteligência. Poliglota, pianista, fora de série. Agora, viveu em 3 continentes, 3 países diferentes. Fora de série, com esse monte de filho e tal, né? Ela fez bem de escrever esse livro. Agora, tem muita bobagem da Igreja Católica, etc. Tal. Agora, a descrição dela do Egito é impressionante, da época. Ela fala do rei Farouk, sabe, aquele que pegava tudo quanto é mulher e vinha no Brasil, etc. Eu lembro disso. Isso aí tem muita coisa. Agora, o melhor da história é essa. Nunca vi isso. Nunca ninguém me deu um livro com marcador com meu nome, impresso. Gente, vocês querem mais raffiné? Não, isso é finesse total. Eu nunca vi uma coisa dessa. Agora, eu fui descobrir agora no fim. É pena que a Jaqueline não está aí para saber o que eu estou falando, que eu descobri, né? Olhei tudo, porque agora comecei a ver o livro com calma aqui no intervalo. Impressionante. Gente, eu devolvo vocês o Jada, por favor. Jarba. Pode falar. Da fatologia, na 7ª linha de cima para baixo, a priorização dos ajustes para a próxima vida. Olha, quando a gente chega aqui em Foz do Iguaçu, a gente começa a pensar mais sobre isso, né? Então, o que eu quis dizer é exatamente isso. Quando a gente, por exemplo, escreve um verbete, tem a oportunidade de descobrir que pode escrever um verbete, de certa maneira, isso aqui é um ajuste, né? Você vai deixar um legado, né? Um curso, um livro, que vai servir de âncora, vamos dizer assim, ou pelo menos assim, de motor, né? Melhor colocando, não ficar âncora, acho que não é o termo adequado, mas de motor, que vai te impulsionar para a próxima vida, né? Arrumar, ajustar a próxima vida. E eu acho que o convívio com as pessoas aqui, todas as oportunidades que nós temos, favorece muito isso. Porque, querendo ou não, tudo isso aqui catalisa esse processo. Então, a própria tertúlia, o investimento em laboratórios, a leitura, a vida profissional, o contato com o multiculturalismo. Então, acho que tudo isso, de certa maneira, nos ajuda a nos prepararmos para essa nova condição. Então, a gente, pelo menos, começa a pensar a respeito. Eu não sei se fui claro. Então, tem relação com o item que diz autoconscientização quanto às responsabilidades assistenciais? Aqui é autoconscientização quanto às responsabilidades sociais. Aqui, na verdade, eu quis colocar mais o aspecto da gente perceber que nós temos uma responsabilidade com a sociedade na qual nós vivemos. Por exemplo, os médicos, os professores, eu que trabalho no shopping center, eu tenho uma responsabilidade com a cidade, com as pessoas que eu contrato, que eu desligo, entendeu? Com os clientes que frequentam o shopping, os professores com os alunos. Então, é uma responsabilidade muito grande, de querendo ou não, a gente está mudando o ambiente. Nós estamos ajustando esse ambiente para que outros possam vir e também tenham facilitadores, ou encontrem mais facilitadores para se ajustarem a Cognópolis. Pelo menos essa foi a ideia que eu quis dar aqui. E um outro item, da 7ª linha de baixo para cima. A resiliência perante os megadesafios diários. Resiliência está virando um termo comum aqui em todos
os verbetes, né? Porque é uma expressão da física, quem não sabe, né? Mas eu acho que cai muito bem ao que a gente enfrenta aqui com relação à reciclagem. Nós passamos por mega desafios diários. Por exemplo, isso aqui para mim está sendo um desafio, né? Falar um pouco da minha vida, esboçar aqui num verbete aquilo que eu experimentei, é um mega desafio, né? Então, fora todo o resto dos contextos, o contexto profissional, né? A pergunta do Arlindo lá sobre o processo da diplomacia e da paradiplomacia. Então, acaba sendo um desafio você se deparar com situações em que você tem que se posicionar e sem ser complacente ou sem colocar panos quentes e ainda assim se manter ou tentar ajustar ou se ajustar àquele ambiente. Então, é um mega desafio. E eu passei por condições aí profissionais e pessoais onde eu tive que realmente aprender para me adequar e mudar a situação, reverter a situação. Então a resiliência está justamente nisso aí. Você sofre uma pressão que você chega a ponto lá de estourar e de repente, peraí, encontra uma solução e a coisa alivia, você vai trabalhando, mudando as suas posturas, reciclando, e isso quando você vê, você já promoveu uma mudança no ambiente, né? A partir da sua pensenidade, né? Teve um verbete aí que foi justamente sobre a holopensenidade assistencial, né? E eu refleti muito sobre essa condição. Então você muda, a partir das suas reciclagens, a tua pensenidade e você vai percebendo que esse processo da resiliência, né? E a gente está sempre nisso, esticando, né? Encolhendo, esticando, encolhendo e aprendendo com o processo. A resiliência é isso, né? À medida que você ganha mais elasticidade com o aprendizado, você ganha mais força também. Entendeu? Sabe que ontem veio à toa, ao respeito da resiliência, mega pensene, que resiliência, recuperação para a genética. Você está de acordo com isso? Olha, resiliência, não entendi, recuperação da paragenética? Recuperação para a genética. Olha, é claro que essa condição de ser resiliente tem um aspecto da paragenética, né? Se a gente for pensar do ponto de vista multidimensional, os aprendizados que nós vamos tendo, eu não sei se eu estou compreendendo a questão, mas eu estou colocando minha maneira de perceber. Então você tem aí, dentro da tua para-história, algo que te torna mais resiliente. Então, se eu aguentei boa parte da pressão que eu sofri em muitas condições ao longo da minha vida, inclusive aqui, é porque isso é um atributo, uma coisa que eu desenvolvi ao longo dessas múltiplas vidas, entendeu? E à medida que a gente vai tendo mais experiências, isso vai influenciando a minha paragenética. Então, o aprendizado que eu tive aqui em Foz do Iguaçu, os contatos que eu fiz, as reconciliações que eu promovi, isso vai ter uma influência numa próxima vida. Então, com certeza isso afeta a minha paragenética. É claro que sabemos que nós somos justamente resultado, em parte, da mesologia também, do processo genético e daquilo que nós somos mesmo, da nossa para-história, da nossa paragenética, né? Então, talvez, se tem algum viés nesse sentido aí, eu acho que é esse, né? Não sei se a pessoa que falou sobre isso quis dar essa mesma conotação. Muito obrigada. Jader, eu vi que você aqui falou da eliminação da alienação quanto à singularidade local. Isso é um fato muito sério, porque as pessoas chegam aqui em épocas diferentes. Umas estavam aqui desde o início, ou acompanham a nossa instalação aqui desde o início. Outras chegaram, pegaram o bonde andando, e outras muito recentemente. Agora, não se pode esquecer que há pessoas aqui que conhecem a conscienciologia, pessoas da cidade, pessoas que tiveram contato conosco no início dos nossos trabalhos aqui, e elas formaram de nós uma opinião. E elas estão aí, elas nos observam. Então, tem os olhos da multidimensionalidade sobre nós, mas tem os para-olhos, mas tem os olhos humanos das consciências com as quais nós estamos convivendo no dia a dia aqui, e que as pessoas ignoram por não conhecerem o histórico do nosso trabalho. Então, a cada segundo, em cada lugar, há pessoas que têm referências a nosso respeito aqui nessa cidade e formam de nós opiniões. Às vezes não são opiniões tão agradáveis em função de maus eventos, situações mal resolvidas que ficaram, exemplos que não foram construtivos, que foram deixados para trás, e que a pessoa tenha, naquela condição, o para-direito de pensar aquilo mesmo, porque foi a informação que ela recebeu. Então, cabe a cada um de nós aqui o processo de estar sempre fazendo a retratação dessa realidade. Então, eu vejo assim, esse muito importante nisso, a eliminação da alienação. Não ficar alienado quanto a essa realidade que toda hora ela acontece na rua, no restaurante, na farmácia. Às vezes a farmácia é daquela pessoa.
teve envolvimento conosco aqui. Então, tem uma série de fatores, é muito complexa a nossa movimentação. Por isso, a paradiplomacia que você citou também, ela é importantíssima, por causa dessa retratação. Exatamente. E é justa, uma retratação justa. E foi isso que eu quis realmente enfatizar, viu, Marlon? Mas isso é possível se você convive com as pessoas, né? É assim, então por isso que eu falei aqui sobre a questão do abertismo, da integração, até fui colocar na mega análise. Então, você tem que buscar uma harmonização. Se você se enche de queixume, se você chega aqui já reclamando, porque Manaus é melhor, porque São Paulo tem isso, aqui falta isso, tá? Tem uma série de dificuldades da cidade. As pessoas têm os seus aspectos culturais peculiares, mas a gente tem que entender isso. Às vezes até para que essa distorção que houve da própria Consciologia não se mantenha. Eu já tive várias oportunidades onde que a pessoa fala, então é isso? Mas é porque o fulano de tal, às vezes, um professor assim, de uma você é tão faculdade, normal, eu conheci uma pessoa, eu falei, gente... o cara não é doido, ele... O que aconteceu? Lá no posto de normal? Essas coisas, né? Então, isso aí é muito sério, eu vejo que não é dada a devida importância, às vezes, a esse fator. Sem perder de vista a crítica social. Exatamente. Sem perder de vista a crítica social. Porque não pode botar panos quentes, dourar a pílula e falar que está tudo lindo e tudo é maravilhoso, porque não é. Então, é colocar as coisas nos devidos lugares. Sabe que eu acho que uma coisa que ajuda muito, Malo, nesse sentido, é a pessoa viajar, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer boa parte do Paraná logo que eu cheguei aqui. Por quê? Eu precisava me ambientar, precisava me ajustar à nova realidade. Então, o aspecto profissional foi algo que pegou muito. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu quero estar o mais próximo possível de Foz do Iguaçu. Não importa se vai ser lá em Maringá que eu vou arrumar trabalho, eu vou dar meu jeito. Mas, assim, o movimento que eu fiz, a energia que eu depositei foi tal que... sincronicamente eu consegui uma condição profissional adequada, né, me ajudou bastante, e em Foz do Iguaçu. Eu não precisei estar em Curitiba, não precisei estar, mas eu rodei o Paraná inteiro. E o que me surpreendeu é que pessoas até do próprio Paraná, colegas nossos, não conhecem o estado em que vive, não conhecem a realidade cultural. Então, assim, fica difícil, às vezes, você ter... ou parametrizar algo se você não tem outras referências. Se você não conhece a própria cidade que você vive, eu conheço gente que nunca foi na Vila A, por exemplo. Então aqui tem um restaurante bom. Você tem. Você já foi tomar banho de cachoeira lá em Porto Iguaçu? Tem cachoeira lá, legal, tal, fazer um piquenique em tal lugar. As pessoas têm que conhecer a realidade local antes de meter o pau, entendeu? Antes de criticar. Então eu acho que se você vem com uma postura de abertismo, de querer se integrar, sociabilizar, seja com quem quer que for, entendeu? Eu acho que facilita muito essa percepção da realidade e você cria uma postura muito mais assistencial do que antagônica. Né? Se você antagoniza com a cidade, se você se queixa, né? Até falo muito queixume, você não cria sinergia com o ambiente. Então, o grande ponto assim, que eu quis trazer com esse verbete foi justamente isso, que de repente a gente pode fazer uma análise aqui, não vale só para Foz do Iguaçu, vale para qualquer lugar que você queira mudar, qualquer cidade. Entendeu? Se você tenta compreender a realidade local, esses modos operantes, essas singularidades que eu citei aqui, você se dá muito bem em qualquer lugar. Acho que é a docência itinerante, né, Jader? Quem tem experiência com a docência itinerante, ela não tem aquela fixação do local, porque é o que você pode realizar nele, o que importa. A cidade fica relativa em função dos seus aportes. Por exemplo, Foz é uma escolha, então é um aporte voluntário. A pessoa escolhe ter esse aporte aqui, com a conscienciologia. Então, essa adaptação também depende dessa escolha que a pessoa fez, né? Ela foi uma coisa voluntária, não foi nada imposto nesse sentido. Já. Aqui, na sua definição, você termina dando especificamente um determinado local. A rigor, segundo o meu entendimento, a definição poderia parar em produtiva. Fala um pouco, por que você, aqui na definição, especificou e na atributologia, você colocou facilitador de adaptação a Cognópolis. Fala aí. Eu quis aqui enfatizar a questão da Cognópolis, né? Porque, como eu falei no início, aqui é uma vivência do que eu tive aqui. Parece que aqui tudo extrapolou em termos de ideias, em termos de percepção, onde essas singularidades que a gente tem tanto falado, elas favoreceram que eu percebesse alguns talentos, algumas dificuldades, onde eu consegui catalisar muitas minhas reciclagens. Então, eu quis enfatizar a questão
de Foz do Iguaçu, da Cognópolis. Porque eu vejo assim, que existe uma incompreensão, uma fantasia muito grande por quem está fora, às vezes. Então, assim, a pessoa fica, às vezes, aguardando um acolhimento ou achando que vai ser o supimpíssimo estar em Foz do Iguaçu, mas tem tantos desafios e às vezes a pessoa não percebe que ela que tem que promover essas mudanças. Ela tem que contribuir com a cidade, ela tem que mudar, claro, inicialmente si, né, fazer as reciclagens delas, e no segundo momento ajudar a cidade a mudar. Mas então, basicamente, por uma questão mais aí das coisas aqui serem mais exacerbadas, vamos dizer assim, eu enfatizei Foz do Iguaçu. Mas algumas posturas, algumas condutas, elas são válidas para um ambiente profissional, para uma cidade, seja ela qual for. Né? Então, algumas coisas aqui eu trago das vivências que eu tive em Manaus, né? Enquanto coordenador do centro educacional, enquanto professor itinerante. Então, essas experiências todas eu tracei aqui. E esse gabarito, de certa forma, me ajudou no processo de adaptação à Foz do Iguaçu. Eu não sei se fui claro. Mas isso vai entrar numa enciclopédia da Conscienciologia. Quer dizer, existem outras cognópolis. Quer dizer, mesmo assim, você achou fundamental ressaltar essa vivência pessoal? É que eu tinha que falar de alguma coisa que eu tive experiência, foi Foz do Iguaçu, né? A Cognópolis, assim, concreta, com a turma toda, como o senhor Valdo fala, está aqui. Então, eu não sei de outra Cognópolis ainda. Pode ser que quando venha a ter uma lá, sei lá, na Austrália, na China, mas a experiência que eu tive, onde eu tenho conhecimento, é aqui em Foz do Iguaçu. Deixa eu só... Eu acho que a definição aqui, ele está se referindo à Cognópolis que existe. A Cognópolis que existe hoje mesmo, para valer, é aqui. Claro que tem outras que estão iniciando, mas aqui que é a adaptação cognopolita hoje do que se vê, né? Então, vamos esperar que outros escrevam sobre as Cognópolis deles. Específicas. Mas aí não vai ser Ele adaptação. está dando um exemplo. Está dando um exemplo. Mas aqui é o processo, é a capacidade de adaptação cognopolita. Pois é, mas então, existem outras. Está aqui, ele está especificando. Está especificando. Claro. Hoje o que tem como referência é essa aqui. Olha lá. De maneira harmônica e produtiva, a Cognópolis Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, Brasil. Os outros que escrevam, qual o problema? Cada um escreve a sua, não vamos ter muita coisa por aí afora. Agora, aqui é a base, essa aí é a base. Quem criou esse nome fui gente, eu aqui. Qual é a que tem igual aqui nesse Outra nível coisa, hoje? nós temos direito de falar nessas coisas, porque aqui é a base. E fim de papo, não tem saída. Lógica é lógica. Que é isso? Fim de papo? A gente tem papo aqui todo dia, tem uma tertúlia todo dia. Vamos entrar em outros papos, tem tanto papo para falar. Complicado. Eu acho. Tenho trabalhado as energias com maior intensidade na intenção de ajudar meu filho mais velho. Nos últimos 2 dias, após alguns minutos de prática da MBE, com o intuito de atingir o EV, começam a aparecer figuras indígenas à minha volta, como se estivessem curiosas a meu respeito, e as palavras xamã me veio à mente. Senti desconforto e procurei dirigir meus pensamentos para a conscienciologia. Aos poucos, as figuras foram desaparecendo e passei a me sentir melhor. As perguntas são: as consciências que apareceram tinham relação comigo ou com meu filho? Poderiam apenas estarem curiosos, atraídos pelo trabalho com as energias? Ao tentar afastá-los, agir de forma correta? Não, você agiu de forma correta. Mas agora, o envolvimento é de vocês dois, está na cara. Olha bem o que vocês estão fazendo e por que isso aconteceu. Agora, para o professor Jada. Na parafatologia, página 24, terceira linha. Poderia comentar os insights parapsíquicos? Tem recebido muitos via TENEPS. Comigo acontece mais ou menos por aí também, até inclusive a própria escrita do verbete. Né? Então, eu vejo que essa condição, né, até falei já também no início, né, de você estar aqui, os contatos que você tem com determinadas pessoas, o investimento que você faz em laboratórios, o investimento que você faz na itinerância, ou de escrita de um curso, tudo isso favorece você ter insights parapsíquicos. E eu vejo aqui que a TENEPS, ela recebeu um upgrade, pelo menos a minha, né, desde que eu mudei.
em função desses posicionamentos, dessas reciclagens. E eu não poderia deixar de citar aí a questão dos insights, das ideias, enfim. Em Sinergismologia, página 24, segunda linha. Gostaria que comentasse o sinergismo de ideias e ações na dupla evolutiva. Olha, eu vejo assim que a questão da parceria evolutiva, a dupla evolutiva, é um dos primeiros exercícios da questão da harmonização dos ajustes, né? Então, a ideia de colocar isso como sinergismo foi justamente isso. Você ter um duplista, né, evolutivo, aí consequentemente formando uma dupla evolutiva, ela vem a favorecer muito a você ter ideias do que fazer, né, qual que rumo essa dupla vai tomar dentro do âmbito profissional, na escolha de uma casa, de um apartamento, do bairro onde vai morar. Então, assim, esse sinergismo, né, de ideias e ações, eles são muito comuns quando se tem uma dupla consolidada há algum tempo. Em Efeitologia, página 24, terceira linha. Poderia discorrer a respeito dos efeitos da participação nas redes sociais? Olha, eu vejo que algumas redes sociais, né, não vamos generalizar, elas são importantes. Por exemplo, tem lá a LinkedIn, que trata de condições profissionais. Tem muita gente que inclusive está nela. Eu acho que favorece até quem está buscando uma oportunidade profissional, quer conhecer mais sobre Foz do Iguaçu, o que tem em termos de empresa. Eu vejo que os efeitos são os mais positivos, para quem quer se ajustar, que quer promover mudanças. Eu vejo que essas redes sociais facilitam isso. Por exemplo, algumas ICs têm divulgado suas atividades em algumas redes sociais, né, divulgando os cursos, o Facebook. Então, tem muitas pessoas que acabam acessando as ideias, né, eu vejo assim, que o 40 Manobras, que aconteceu em algumas cidades, alguns cursos da CIP, né, que é a instituição no qual eu voluntario hoje, algumas pessoas têm acessado essas informações pelas redes sociais. Poderia falar sobre os seguintes pontos em fatologia? 1. Arrogância cultural. 2. Os ajustes às premissas da PROEX pessoal e grupal. Bom, a arrogância, né, ela vai de encontro a tudo que a gente estava falando aqui sobre a harmonização. Se eu acho que o melhor lugar do mundo ou a melhor cultura a qual eu pertenço, eu tenho dificuldade de me ajustar em outras condições, né? Então, por experiência própria, aí, em contato com algumas pessoas, eu vejo que quando a gente vem na postura de arrogância, né, de se achar melhor profissional, ou que o que eu faço é melhor, ou que na minha cidade funciona de um jeito que aqui não funciona, isso dificulta demasiadamente a condição do ajuste e consequentemente, a adaptação a Cognópolis, né? O segundo item qual era, professor? Segunda, os ajustes às premissas da PROEX pessoal e grupal. Bom, não tem como falar de adaptação a Cognópolis se não pensar em PROEX, né? Sincronicamente, até o Lodge está aqui do meu lado. Engraçado que eu estava pensando, pelo menos eu evoquei ele, e de repente ele decidiu sentar aqui para justamente dar um apoio, né? Se vir para cá é uma escolha, isso vai influenciar basicamente na sua programação de vida pessoal e também no grupo, né? Você vai voluntariar em alguma IC, aquilo que você promove aqui enquanto trabalho, a produtividade que você tem aqui, ela vai afetar o grupo, né? Quando você se torna voluntário de alguma instituição sociocêntrica, quando você decide escrever um curso, um verbete, isso tem um reflexo na PROEX dessa grupalidade. Não sei se o Lodge quer comentar mais alguma coisa. Quero perguntar, inclusive esse verbete eu vejo que a gente vai poder utilizar muito, tanto na Apex, e eu recomendo que a própria Unicim possa também utilizar, porque muita gente que vem para cá, e esse é um tema importantíssimo. Muita gente precisa disso aqui, vale a pena, inclusive, ele ser aprofundado, né? Pode ter muitas derivações disso daqui. Mas eu queria perguntar o seguinte, dentro até nessa questão de ajuste com a PROEX. Você, na tabela, você coloca o cotejo facilitadores e dificultadores. E tem o item 2, que é atividade laboral, como facilitador, e dificultador, desemprego. Bom, mas a minha pergunta é o seguinte, quer dizer, o desemprego é óbvio, é uma dificuldade, quer dizer, a pessoa acaba não
conseguindo voluntariar, não conseguindo fazer uma série de coisas, sem estar com a sua renda definida. Mas o que a gente tem observado muito, dentro, até acompanhando as atividades aqui do voluntariado, tertúlia e outras mais dentro da Cognópolis, uma situação em que muitas pessoas vêm para cá, e o objetivo, né, o que trouxe a pessoa, ela considerar justamente que a sua ProEx tem relação aqui com a Cognópolis, mas chega aqui e a pessoa acaba se envolvendo com uma série de compromissos profissionais de uma maneira que passa da conta. Então você vê aquela pessoa que mora em Foz, mas que na prática ela não atua, ou atua muito pouco, deixando a desejar dentro do que deveria ser realmente um voluntariado mais adequado. Então, como é que você vê isso? Porque aí eu estou colocando o outro lado em relação à adaptação profissional, que não é o desemprego, e sim uma pessoa que acaba tendo uma priorização, às vezes até um workaholic, né, dentro da condição do trabalho, e deixando de lado as condições da ProEx, por exemplo, uma tertúlia e outras mais. Olha, eu vejo que é justamente isso, a questão da priorização, planejamento, né? Então, tanto que eu cito em outros itens exatamente isso. Tem aquela pessoa que às vezes se adapta à cidade, eu também falo aqui no verbete, mas não se adapta a Cognópolis, ou se adapta a Cognópolis, e aí... paradoxo. É, o paradoxo. E aí não se adapta à cidade. Então, se a pessoa ela detém um nível de organização, ela consegue ter uma participação, continuar trabalhando junto com o grupo. Então, eu vejo que é muito mais uma questão de auto-organização da pessoa. Por exemplo, eu tenho um trabalho que me consome bastante tempo. Logo que eu iniciei lá, eu às vezes trabalhava 12 horas por dia, mas não deixei de me envolver com a questão do voluntariado. Talvez eu não estivesse dando o mesmo gás, mas veja, eu não me desconectei. Até porque eu percebo que seria muito pior para mim se eu tivesse me desvencilhado disso. Mas veja, é muito claro para mim a importância que está me relacionando com as pessoas da Cognópolis, com os trabalhos, influencia na minha vida, enfim. Então, acho que tem uma importância muito grande. Eu não posso abrir mão disso. Então, é questão de escolha. Às vezes a pessoa acaba se perdendo por uma questão de deficiência aí, no ponto de vista de autodefesa energética, ela é engolida mesmo pelo holopensene local, ela cai na interiorose, ela está focando só na questão da remuneração, não que não seja importante, viu? Isso é uma coisa que está todo mundo atrás, mas assim, é uma questão de dividir espaço mental em tudo que é importante, a vida afetiva sexual, o trabalho, o voluntariado, a saúde física. Tem gente que faz tudo isso, mas esquece às vezes de tratar do soma, de fazer exercício, ou pelo menos andar na esteira, ou ir ao médico regularmente. Então, se há uma despriorização em algum desses aspectos que envolve o holossoma, né, você acaba tendo aí um problema até com sua programação de vida, né? Eu coloco, só para a gente poder aprofundar um pouco isso daí, a gente sabe que a questão profissional, às vezes a pessoa tem um emprego, por exemplo, que está dentro daquele horário comercial. Então, vamos pegar aí o caso da tertúlia, ela não teria condições de vir à tertúlia e tal. Nem todo mundo tem flexibilidade nos horários. Mas o que a gente vê, por um lado, é que nem no final de semana, ou num domingo, ou 2 domingos no mês, ou um domingo no mês, que a pessoa se organizasse para vir, acaba que tem várias pessoas dentro dessa condição. Então, você vê, às vezes, a pessoa fica meses, a gente está pegando a tertúlia, dentro do que a gente considera que seria o ápice hoje do trabalho da Cognópolis, que envolve enciclopédia, envolve o dicionário de argumentos e envolve essa interação com um nível maior de ideias. Então, a pessoa, às vezes, fica meses sem aparecer. Não é possível que tenha um emprego que exija que ela não tenha disponibilidade nenhum dos dias. Então, esse é um ponto para a gente pensar, porque qual é o percentual disso hoje? Eu acho que é um percentual alto. Se fosse um percentual pequeno, tudo bem, né, faz parte, mas eu vejo que é um percentual alto. Outro aspecto que a gente vê também, que às vezes as pessoas falam, não, mas está assistindo pela internet. Será que a pessoa realmente está assistindo pela internet? E, se a pessoa está aqui, por que não prioriza de estar presencialmente participando? Porque não é a mesma coisa estar assistindo pela internet e estar presente. Agora, quem não pode estar numa outra cidade, que tem os teletertulianos, aí não tem como. Aí, claro, a internet já ajuda bastante. Mas a pessoa que tem condição de estar aqui diretamente, eu acho que são questões
que têm que ser levantadas na hora que a pessoa vai refletir em tomar a decisão de vir para cá. Porque tem gente que veio para Foz que ficou com menos disponibilidade do que quando morava em outra cidade. Quer dizer, quando a pessoa morava fora, a gente via mais a pessoa, quando depois que ela mudou para cá, que a gente vê menos. Quer dizer, isso que é o paradoxo mesmo. Sabe o que eu vejo também? Tem a condição da exposição. Né? Por que às vezes algumas pessoas não procuram escrever um verbete, por exemplo, ou fazer uma pergunta na tertúlia? Às vezes não quer se expor, porque aparece. Né? A gente fala de energia, fala de multidimensionalidade. Se a pessoa não tem medo de se expor, ela não vai aparecer mesmo. Né? Perguntei uma besteira. E daí? Mas eu estou aprendendo. Então, eu acho que é necessário um nível de despojamento para encarar isso, para encarar a cidade, para encarar os colegas. Né? Eu acho que é uma oportunidade, hoje, todos nós estarmos juntos aqui e discutindo essas questões, às vezes colocando de maneira mais incisiva, às vezes de maneira equivocada, mas, veja, faz parte do processo de aprendizado. Né? Faz parte do processo evolutivo. Então tem que haver um nível de despojamento da pessoa, né? Ela se desprender, né? Eliminar o egão aí, pelo menos que seja um segundo na hora que ela vai fazer a pergunta e se expõe, né? Como eu já vivi situações aqui que me ajudaram muito, né? Eu lembro de uma tertúlia que foi um momento de circunspecção, né? Que o professor Valdo descascou 300 anos ali de situação minha particular, mas foi ótimo, porque isso marcou e me desencadeou uma série de coisas que me levaram a chegar hoje aqui e estar falando sobre adaptação. Enfim, eu acho que é uma questão de você dar a cara a tapa. Né? Errei, desculpa, me ajuda a acertar. Entendeu? Então, se a pessoa não tem essa arrogância e tem essa simplicidade, a modéstia, melhor dizendo, né? de pedir ajuda. O senhor sempre entendeu que deveria ser em Foz a primeira experiência de Cognópolis? Ou já pensou, ou chegou a pensar em outras regiões como possibilidade? No Rio Grande do Sul, onde o senhor acha que a experiência podia ser iniciada? Olha, eu estudei muitos lugares do Brasil para vir para Foz. Agora, Foz aqui tem as 7 energias básicas junto do Parque Nacional. E ela tem 75 etnias. Então, a gente tem que ir para o lugar aonde nós podemos ter mais assistencialidade. De modo que o Rio Grande do Sul é bom, porque é um estado um pouco belicoso. Então, por todo lado aí tem gente para você assistir. Vale a pena. Porto Alegre mesmo, às vezes, nem sempre ele é alegre. Então, é preciso de abrir o olho. Sempre vale a pena. Qual é a melhor forma de ajudar a melhorar o ambiente energeticamente? Posso ajudar a melhorar qualquer ambiente ou preciso tomar cuidado com alguns em específico? Esterilização nos ambientes pesados não aumentaria o acoplamento áureo com as consciências assediadoras? Sim, a gente só deve esterilizar a energia se a pessoa tem competência. Então, nesse caso, contra a minha força de vontade em não permitir ser assediado se houver acoplamento, é óbvio, é lógico, é evidente, of course. Trabalhe com você e tenha confiança no que você faz. Jader, página 25, em sindromologia, será que essa síndrome do conflito de paradigmas teria relação com o que o Locha acabou de falar e com vocês? Você acha que teria a inadaptabilidade ou esse conflito? Será que seria esse... O que você quer dizer com conflito de paradigmas? Foi exatamente isso. Às vezes a pessoa acha muita a ideia nossa bacana e tudo mais, voluntaria ali, ou pelo menos faz um trabalho meia boca, só que ela não consegue vivenciar isso no dia a dia. Né? Isso foi uma síndrome que foi apresentada no Congresso de Pulmonologia esse ano, né, pela professora dos remédios aí, onde ela, na verdade, explanou uma coisa que eu acho que a maioria de nós já percebe. E aí é uma postura de incoerência. Né? Se há uma incoerência nesse nível, né, olha, eu acho que a ideia do paradigma consciencial é interessante, a questão do holossoma, das energias, mas você é a pessoa que não trabalha energias, que ela tem leva a vida só na intrafisicalidade, ela simplesmente esquece das interações multidimensionais. Aí acaba acontecendo isso mesmo, de a pessoa não conseguir bancar, participar da tertúlia, ou voluntariar como deveria, ou como poderia, né?
Enfim, eu acho que a ideia da síndrome é justamente essa, né? Só que gera outros processos na pessoa, né? A síndrome ela é um pouco mais complexa, né? Onde ela tem conflitos íntimos muito grandes. E às vezes ela pode ser até silenciosa, né? Às vezes a pessoa nem perceber isso. Seria mais ou menos isso? Às vezes a pessoa ela está tão obnubilada que ela não se dá conta, mas ela não sabe que aqueles conflitos pelos quais ela está passando, ela é resultado disso. Então ela sofre muito com assédio, e ela não sabe que é assédio extrafísico, porque ela simplesmente vive ali na fiscalidade. É o que acomete a maioria das pessoas. Talvez a pessoa que pudesse aprofundar melhor aí as nuances da síndrome fosse os autores, né, do artigo aí que falou da síndrome. Mas basicamente é isso, né? A questão da vivência na incoerência, né? Você já conhece uma realidade, mas você tem uma condição de autocorrupção que você não simplesmente descarta o próprio paradigma consciencial, apesar de saber que ele existe, que ele é fato, que você já teve experiências. Jader, Oswaldo aqui acima no âmbito. Oswaldo, diga. Logicamente, gostei muito do detalhamento que você fez na patologia, porque, logicamente, me vejo reflexado, ou seja, me vejo como reflexo das duas mudanças que eu fiz. A primeira vez, quando fui morar em Curitiba, já faz alguns anos, e a segunda oportunidade, quando eu vim a morar aqui em Foz. Se você me permite, deixo no teu critério, gostaria de que você, te sugerir para acrescentar na patologia a mudança de língua e de país, que aqui não está focalizado dentro da patologia, e para aqueles que viemos de fora, tem certos acréscimos além do que você pontualizou muito bem dentro da patologia. Com certeza, eu acho que é válido aqui. Eu confesso que acho que eu passei batido nisso, que quando eu pensei nesses aspectos, eu conversei com algumas pessoas que vieram de Portugal, que vieram até mesmo da Espanha ou da Argentina, né? Eu perguntei como é que foi para elas, né? A ideia do verbete também foi justamente isso, que as pessoas que acessassem ele contribuíssem. Como é que foi a experiência para cada um de vocês, né? Era importante até que colocassem, aproveitando a tertúlia para colocar aqui algumas ideias, porque isso aqui foi parte da minha vivência. Mas aí tem as peculiaridades de cada um. Tem gente que eu sei que teve mais facilidade. Logo de cara já arrumou um trabalho e tal. Eu não, eu ralei pra caramba. Eu rodei aí de Londrina até Pato Branco, atrás de trabalho. Então, assim, algumas pessoas não tiveram essa condição, né? Outras vieram com parceria evolutiva, outras vieram sem parceria. Então, eu acho que a ideia mesmo é de contribuição, tá, Oswaldo? Ok. Não, porque nesse caso, eu simplesmente gostaria de pontualizar que justamente nas duas mudanças que nós tivemos com Liliana para o Brasil, foram totalmente diferentes, porque uma foi feita faz 35 anos atrás, certo? No qual a minha idade era diferente, eu vim com outros objetivos, com outras questões, com outra problemática totalmente diferente, e esta mudança que fiz agora nos últimos 7 anos aqui para Foz. Então, foram duas experiências totalmente diferentes. Mas os itens estão bem pontualizados aqui na tua patologia. Muito obrigado. Nada. Jader, já tem nome para isso, tem uma síndrome que chama síndrome do retorno, isso é estudado, tá? Que quando você vai para um país novo, você leva em torno de 1 ano para se adaptar. Se você fica mais de 2 anos lá, você leva 2 para se adaptar no seu próprio país de volta. Então, tem uma série de fatores aí que pesam nessas adaptações. Isso aí já é estudo de migração, tem coisas muito sérias. E quanto a esse outra síndrome que você colocou, também tem uma teoria da dissonância cognitiva que explica bem essa questão de conflito de paradigma entre o que se sabe e o que se faz. Então, essas são duas linhas de pesquisa muito interessantes, a síndrome do retorno e a dissonância cognitiva. Irei me formar este ano em medicina. Optarei pela área da radiologia. Pretendo trabalhar posteriormente com saúde da família, pelo fato de assistir desde a criança até o idoso. O que acha de aliar o trabalho de especialista com o de médico generalista? É uma boa. Generalismo é melhor, sabe? A clínica geral. Você pode ajudar mais gente.
Qual o mega desafio da adaptabilidade em Foz do Iguaçu? O que você acha? Um mega desafio. Olha, eu acho que cada caso é um caso, né? Como a gente estava até falando aqui agora. Por exemplo, para mim o mega desafio foi a questão do trabalho. Né? Eu acho assim, que muitas acho que uma das pessoas... coisas mais sérias de quem sai de São Paulo e Rio é vir para uma cidade do interior. Eles querem badalação. Aqui não tem tanta badalação. Esse é outro aspecto também. A badalação aqui é da natureza. Então tem gente que, de vez em quando eu falo com a pessoa, volta para São Paulo, vai lá para cá a poluição. Você não gosta da despoluição? É terrível, né? Segunda mala, Londres, Paris, Nova York. Não, mas a pessoa veio de lá. Ela veio de lá, eu falo, volta, já que você está assim, fica lá. Daqui a pouco você vai ficar preta, só com a fumaça que tem no ar de São Paulo, a pessoa empretege. Você sabe que eu passo 3 dias lá, minha alergia já me ataca, eu fico mal pra caramba. É complicado. Né? Mas eu vejo que essa condição de você sair de uma cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes, minha referência lá é Manaus, que eu morei em São Paulo também, mas Manaus hoje tem 2 milhões e 100 mil habitantes, não é uma cidade pequena, é a terceira economia do país. Então é uma cidade rica, com custo de vida alto, né, com muitas diferenças sociais, mas melhorou muito isso, inclusive. E você vir para uma cidade bem menor, com menos opções de trabalho, isso causa um primeiro impacto. Então, para mim, na minha condição, assim, eu falei, caramba, e agora o que eu faço? Eu sou engenheiro eletricista e lá o parque tecnológico favorece muito isso. Lá eu não ficava sem trabalho, até Curitiba mesmo, mas em Curitiba é bem pior do que em Manaus. E aí eu chego numa cidade, numa região, na verdade, eu estava vislumbrando a região, em que você tem trabalho para médico, para professor, para engenheiro agrônomo, biólogo, mas não tem para engenheiro eletricista. Então, para mim, foi um mega desafio. Então, assim, acho que cada pessoa tem que ver o seu caso aí para avaliar. Esse é o jeito, não é esse? Para algumas pessoas, de repente, tem um duplista, né? Agora, quem vem para Foz tem que pensar o seguinte, tem que gostar de viver. Porque todo mundo que mora aqui vive mais tempo. O ambiente da natureza, Foz da Barra, o calor que tem aqui, as 4 estações muito definidas que tem aqui. Mas, olha, a pessoa vai viver mais. Se ela está com vontade de morrer, é bom ela ficar na poluição. Evaldo, mas eu vou falar uma coisa. Você tem falado assim, bem francamente para o povo. Você citou a questão do clima, né? Isso é outro aspecto que eu acho super interessante, que às vezes eu vejo as pessoas reclamando do calor. Nossa, o calor faz bem, ele mexe com a pessoa, faz ela fazer exercício, Manaus transpirar. É pior. Nós somos tropical, é a melhor coisa que tem. Mas olha só, aqui pelo menos você ainda curte uma primavera, não é um isso. ameno. A noite sempre esfria aqui, o povo não vê isso. Aqui não é Rio de Janeiro. Mas isso quer dizer, mas Manaus não, meus amigos de Manaus que me desculpem, mas Manaus é o tempo inteiro, né? Agora você mas Manaus, você está no meio do mato e dos índios, né? A situação é muito difícil. Aqui não tem índio mais. A situação é muito diferente. Não, a gente tem que ser franco com essas coisas. O estudo da geopolítica tem que ser com muita franqueza, falar as coisas todas na cara. Eu estudei essas coisas todas, passei de todo lado, para ver onde é que era melhor. Olha, não, deixa eu falar assim, Manaus tem um aspecto, eu acho, muito peculiar. Tem gente, são os amazonenses. Olha, a receptividade das pessoas é muito grande. Esses são os nortistas. Eu sou do Brasil. Eu nasci no Nordeste, morei no Amazonas, no Pará. Você é iguaçuano. Agora eu sou iguaçuano. Está suando aqui. Agora aqui, ó. Qual a sua opinião sobre a criação do Instituto de Saúde Holossomática, abrangendo em um mesmo local diversos processos terapêuticos, tendo por base a autopesquisa? Nesse instituto, o objetivo seria levar informação e orientação para as pessoas, que as pessoas entendam o paradigma consciencial. Estamos pensando em criar esse núcleo. Qual a opinião do senhor? Olha, é uma boa, né? Se a pessoa puder, examina bem, faz uma coisa bem séria, vale a pena. Olha bem os estudos iniciais. Só está perguntando onde é que vai ser. Mas vale a pena. Vale? Agora, uma das coisas mais sérias é onde? Onde é uma das coisas mais sérias? De repente, Foz do Iguaçu também, né? Ele não nem fala de onde ele é aqui. Eu não sei de onde é. Muito legal. Diversos processos terapêuticos. Professor Valdo, a minha pergunta é do dicionário. Pois não. Na primeira página, ali na intermissiologia,
O senhor coloca ali o melhor jeito de ajudar determinada consciência em certos contingenciamentos é deixar que ela sedie você. Aí dá para você explicar um pouquinho mais como é que é esse mecanismo? Porque às vezes você vê uma pessoa que precisa de muito auxílio, mas ela está fazendo assédio para todo mundo. Então você entra e vai ser vítima dela intencionalmente, mas você tem que ter gabarito para isso. Com isso você faz rapport com ela. A hora que você faz rapport, você começa a dar exemplo, não só de conduta, como também de conversa, colóquio, etc. Você acaba fazendo o desassédio da pessoa. Eu já fiz isso com muita gente. Agora, ó, as pessoas mais difíceis para você fazer isso são aquelas que têm poder na mão. Essas são as mais difíceis. Poder. Mas a hora também que você consegue dobrar a espinhela dessa pessoa, ela é ótima, ela vai ajudar todo mundo, muda tudo. Então, esse esforço, você está entendendo, mais sério de interassistencialidade, rende mais. É bom pensar isso. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Agora, a pessoa geralmente que tem poder, um líder político, por exemplo, é o mais difícil que tem. E aí, nesses casos, dessas pessoas que têm poder em nível político, que estratégias que o senhor usa para É a mesma, deixa ele te assediar e você domina a situação pelo exemplo. Você dobra a espinha do cara com o tempo. Porque tudo é um processo de lógica, baseado em fatos. Isso não tem jeito, fato é fato, ninguém pode brigar. Mas essas pessoas, elas teriam... Demora, isso aí demora. Você tem que ter convívio com a pessoa. É isso que eu queria saber. Dá tempo. Eu já trabalhei isso com gente, presta atenção, da política, da indústria, do comércio e da jurisprudência. Esses 4 aqui eu já trabalhei, direto. E esse que tinha mais poder é que deu mais efeito, ajudou mais gente. Resultado. Então, mas para esses casos, por exemplo, no caso da jurisprudência, o senhor usa algum tipo de abordagem ou a jurisprudência é sempre o processo de você mostrar argumentos lógicos e racionais dentro dos fatos e mostrando como é que você reage. Quer dizer, o exemplo seu. Isso aí é imbatível, não tem jeito. Fato é fato. Isso tem dado resultado comigo. Agora, os amparadores ajudam muito. E outra coisa, quem vai fazer uma coisa dessa, precisa de ter confiança. Valdo, deixar assediar é provocar a pessoa? Não, é assediar mesmo. A pessoa faz besteira, você aguenta, vê com calma. Passa 1, 2, 3, você vai pouco a pouco mostrando. Chega uma hora que tem um dia que a pessoa às vezes está com o flanco aberto, você pode entrar com a conversa. Aí ela vai te respeitar mais. Começando o respeito, você acaba dominando a situação. A situação é essa. Jader, sair um pouco alto aqui. Gostaria de fazer uma pergunta na página 24, ali em parafatologia, você fecha com a Comunex Interlúdio. Você pode explicar para a gente aí a sua intenção em colocar isso aí? Olha, a gente tem a possibilidade, morando em Foz, de acessar, aí, através de projeções, ou através até de um trabalho assistencial, a Comunex. E, sincronicamente, ontem, no encontro parapsíquico lá, promovido pela CIP, o tema era bem-estar, né? E antes do professor Mário falar o tema, ele estava comentando de você acessar lá as energias das cataratas, né, na hora da absorção, do interlúdio. E é interessante que eu tive a oportunidade de perceber muito, não sei se claramente ou muito bem, mas assim, eu tive um vislumbre do que mais ou menos acontece quando as pessoas vão lá nas cataratas. Por que todo mundo fica maravilhado, extasiado? Claro que tem muita energia imanente, né? Mas a questão de alguma paratecnologia, não sei lá, que facilita o desassédio das consciências que vão lá e são encaminhadas ali para tratamento interlúdio, né? Para mim foi perceptível durante a mobilização energética. Mas veja, isso aí foi uma pincelada, daí ser um fato, né, algo que eu vivenciei. Então eu vejo que aqui a gente tem muitas oportunidades, acho que várias pessoas tiveram experiências nesse sentido, de acessar a Comunex, entender o trabalho que é feito lá, a influência que isso tem sobre a cidade, sobre o nosso trabalho. Então, foi o que eu quis colocar aqui, que é um parafato.
né? Jader, até comprovando isso que você fala, às vezes vem aquela pessoa de fora e traz aquele parente difícil, complexo, e cai no argumentação, no dicionário da argumentação que o professor Val estava abordando, da interassistenciologia. A pessoa não dá entrada para o familiar, não dá entrada para ninguém entrar. E você vai acompanhando aquele grupo com aquele familiar difícil. Lá nas cataratas, você tem uma estratégia e você consegue abordar a pessoa, porque ela está com a guarda, ela baixa a guarda, por causa do campo, por causa da energia. Então, você consegue interagir com ela, coisa que aquela pessoa que é o familiar da pessoa, ela não consegue. E lá você consegue estabelecer um vínculo e fazer o desassédio da pessoa. Pessoa com caso de depressão, pessoa com caso de assédio sério. Já vi várias vezes, assim como coadjutora, acompanhando familiares de outras pessoas e acontecer esse rapport e a gente poder abordar a pessoa ali naquele contexto. O estado de euforia que as pessoas ficam quando vão lá, né, de bem-estar. Cai a defesa. Quando a pessoa fica muito bem, a defesa cai e ela dá entrada. Às vezes não dá para o parente, mas dá para você. E você consegue abordar e fazer. Naquela hora você consegue fazer. É uma estratégia para abordar a pessoa, o coadjuvante. Jaime, né? Isso, Jader. Marilza, Diga, aqui no B. Eu queria, por favor, que você falasse um pouco sobre este local de poder em relação ao tema do verbete. Olha só. Quarta linha da página 24 para fatologia. Desculpa, eu não dei a indicação. Página 24, quarta linha. 3, 4, local de poder. Bom, aqui eu coloquei a questão do local de poder, porque a gente tem a oportunidade aqui também de experimentar muito isso, quando você, por exemplo, vai dar uma aula. Né? O local de poder ali à frente da sala de aula. Por exemplo, o local de poder no momento aqui na tertúlia, onde o professor Val está aqui, né, compartilhando comigo o local de poder dele para falar sobre a temática. Então, eu coloquei como um parafato justamente por causa disso. A gente tem a oportunidade de estar numa condição de epicentrismo, muitas vezes. Por exemplo, numa reunião lá no centro educacional ou na instituição concessiocêntrica do qual você faz parte, tem um local de poder. Então, por isso que eu coloquei, não sei se eu me fiz entender. Uma vez adaptado, você tem mais facilidade de ter essa experimentação também. É isso? Sim, por exemplo, a gente poderia até, de certa maneira, citar um exemplo lá. De repente tem um local de poder lá nas cataratas onde facilita esse processo de desassédio, entendeu? Então, assim, aqui a gente vivencia muito disso, né? Tenho lá um local de poder no meu trabalho, onde eu percebo, às vezes, as intrusões pensênicas, os processos de pressões extrafísicas, daquilo que eu faço no meu dia a dia. Então, ali, naquele local, eu percebo isso mais facilitado, entendeu? Então, isso é um parafato da vivência na Cognópolis daqui. Ok, obrigada. Nada. Página 23, em fatologia, na última linha da página 23 da fatologia, você coloca os cursos de campo no discernimento. Você pode esclarecer para nós o que te levou a especificar, né, os cursos de campo que são realizados no discernimento? É que eu pensei muito na questão até do ECP2. Então, tem vários cursos de campo lá, até de outras IC, por exemplo, a IAC, às vezes faz um curso de campo, e que acontece lá, né? Então, eu especifiquei no discernimento, mas eu sei que tem cursos no CEEC também, tanto que eu coloquei aqui, citei o CEEC também, mas assim, eu sei que muitos cursos de campo têm acontecido lá. Poderia, enfim. Qual que é a relação que você faz com a questão da adaptação cognopolita? Porque às vezes no curso de campo é que você tem um insight lá do que você está dentro da tua ProEx. Você está pensando na tua ProEx lá, poxa, será que eu devo fazer isso, aquilo outro, está numa crise danada? E às vezes o curso de campo ele favorece muito isso para você, né? Por exemplo, antes de eu vir para Foz do Iguaçu, né, teve um curso até de um ECP2, do qual você fazia parte da equipe. Eu fiz a pergunta para o Epicon lá, onde é que eu poderia ser mais assistencial, né? Assim, continuando em Manaus, eu vindo para Foz, né? Ele falou que se eu tivesse disposto a encarar desafios 10 vezes maiores, né? Hoje eu sei por quê, que eu arrumasse as malas. Então eu vejo que muitas pessoas acessam informações importantes sobre
sobre a vida, sobre o que está fazendo aqui, sobre os projetos num curso de campo. Então, eu acho que essa oportunidade de ter um curso de campo no discernimento ou no próprio CIEC é primordial, ajuda muito, entendeu? Nesse processo de adaptação. É uma oportunidade que a gente tem aqui, assim, é mais um laboratório que se tem, né? Então, a gente tem todas essas ofertas, né, da Apex, da OIC, da CIP, do CAEC. Eu acho que isso aí ajuda, né, quem decide vir para cá a se adaptar. Jarba. Alô? Só um minutinho, que acho que tem a ver com isso. Eu não vi aqui, pode ser até que esteja. As dinâmicas também não seria? Não, eu falo dinâmicas. Aonde? Deixa eu... Laboratoriologia. O laboratório concessionológico da grupalidade, os laboratórios concessionológicos, os laboratórios... Perdão. Tá. As dinâmicas parapsíquicas. Antes da Comunex. Parafatologia. Lá, outras dinâmicas, tá. Entendi. Alô? Não poderia deixar de citar, né? Da neosinapsologia, página 24, poderia falar da efeitologia antes, dos últimos 2 itens. Os efeitos das sessões consciencioterápicas e os efeitos das preceptorias parapsíquicas? Isso. O que você gostaria de saber? E a sua experiência? Olha, para muita gente que vem com vários conflitos aqui, eu sei que a consciencioterapia ajuda um monte, né? Tanto que tenta todo mundo, desde que surgiu a ideia da consciencioterapia, a turma está fazendo aí, né? E é uma coisa que, se você está em conflito, né? Uma insatisfação íntima, um conflito íntimo, isso dificulta o seu ajuste à comunidade, ao que você está fazendo aqui. Você não tem dificuldade de se ajustar à cidade. E a partir do momento que você começa a investigar mais a fundo isso, né, a partir de um trabalho do consciencioterápico, eu acho que ajuda nesse processo de se encontrar, né? Por isso que eu falo muito de PROEX aqui, de projeto, de planejamento, né? Então a pessoa está um pouco, às vezes, perdida, né? Outra não está tão perdida, mas assim, está com algum conflito que ela precisa de ajuda. E da mesma maneira, as preceptorias parapsíquicas. A gente tem ouvido aí os relatos de algumas pessoas que já participaram também, né? Ela chega com uma demanda parapsíquica lá, fala, eu queria melhorar minha clarividência, por exemplo. Né? E vai se trabalhar um traço dela, né, que dificulta aquele processo dela. Então, a pessoa que diz que não sente energia nenhuma, é super casca grossa. E até onde eu tenho conhecimento, né, as preceptorias têm auxiliado essas pessoas. Então, ela se sente mais integrada. Fala, caramba, então esse negócio de energia funciona, existe mesmo, que até então, para mim, era só teoria. Então, para mim é muito claro essa condição de que essas sessões, tanto de consciencioterapia e das preceptorias parapsíquicas, ajudam a pessoa nesse processo de ajustamento, com ela própria, inclusive. Começa a partir dela. Além dos conflitos, eu pensava a respeito de poder delinear um megafoco, né? Exatamente, porque você tem lá isso faz parte da adaptação. Exatamente, né? Porque você vem para cá pensando na tua programação de vida. Assim, você não sabe de todas as nuances, por isso que tem lá o balanço, a gente está periodicamente trabalhando. Então isso também é uma coisa que ajuda no processo de adaptação. Fala, caramba, eu descobri que eu estou na cidade errada, acho que aqui eu vou ajudar mais. Então eu acho que são vários fatores que contribuem com o processo de adaptação. Jader, independente de conflito, a consciencioterapia não tem só esse fim. A consciência, pelo contrário, eu acho que você deve procurar consciencioterapia quando você está muito bem, porque você tem outro parecer. É a questão de ter um parecer diferente daqueles que você está habituado num ambiente que tem um amparo específico para aquilo. Então, somar o bem-estar, é a soma de bens, não é economia de males, entende? Então, não é para procurar porque está com conflito, porque está com problema, que existe esse estigma. E tanto existe em cima do AVA, que é a nossa avaliação e apoio, né, a voluntários, como existe em cima da consciencioterapia. Se a pessoa está na consciencioterapia porque ela está em crise, ela está com problema, mas a apoio está ótima e ela vai para ficar muito melhor. Então é preciso começar a mudar esse ponto de vista, porque tem gente que não passa nem na porta por causa disso, né? Que acha que tem um estigma relacionado à patologia, à enfermidade. Claro que também atende a essa condição, mas lá a consciencioterapia, ela trata de saúde, né? Quem trata de doença é a medicina.
A consciencioterapia trata de saúde, é diferente. A partir daí ela pode começar a trabalhar, né? Melhor, quando chega assim. E após na neossinapsologia, você coloca aqui as neossinapses desenvolvidas a partir dos acoplamentos com os amparadores de função. Tá. Isso aqui eu acho que é notório para quem está fazendo alguma atividade interassistencial, principalmente de docência ou de voluntariado. Então você desenvolve neossinapse. Ontem estava se comentando sobre isso também. Então, quanto mais tempo você passa ali acoplado com um amparador, né, seja de função, enfim, o desenvolvimento sináptico ele se dá, né? Então a gente quer passar mais tempo com quem? Com o assediador ou com o amparador? Então a gente busca tarefas interassistenciais, onde eu possa desenvolver, pensar diferente, acessar uma ideia inusitada. Por isso que eu falo dos extrapolacionismos parapsíquicos. Às vezes você tem um vislumbre, à medida que você vai tendo um trabalho ali assistencial interessante, às vezes você passa por um extrapolacionismo para que você veja assim, olha onde você pode chegar. Você já tem um potencial X tal. E aí, a partir do momento que você começa a investir mais num determinado trabalho, aquilo que deixa de ser extrapolacionismo passa a ser mais comum, né? Então, tem gente que acaba desenvolvendo a facilidade de escrever, porque vem investindo maciçamente naquilo, sistematicamente. Então, tem gente que tem vários verbetes aí, tem gente que já fez vários cursos, tem gente que já escreveu um livro. Por quê? Porque em algum momento ela se dispôs a fazer um trabalho interassistencial mais sério, né? Então, ela desenvolveu sinapse a respeito daquilo. Ela tem uma compreensão diferente daquela que ela tinha antes. Então, ela tem um vislumbre da própria realidade e das interações dela diferenciado. Aí, por que aconteceu? Aconteceu reciclagens íntimas, ela mudou a vida dela, mudou a maneira como ela via o entorno dela, e ela resolveu deixar isso por escrito. Então, a gente desenvolve sinapse a partir do momento que você começa a exercer uma atividade diferente. Assim como nós aprendemos a andar, a falar um novo idioma, a escrever. Eu não sei se foi claro. Obrigada. Professor Baldo, no dicionário, gostaria justamente, em relação com essa pergunta, o senhor fala do acoplamentário, a importância do acoplamentário na premissa autocompreensiologia, página 59. O que é que você quer? Qual é? Do acoplamentário, a importância do acoplamentário como um local, o primeiro neste planeta, né? O acoplamentário é muito importante pelo processo de desenvolvimento parapsíquico da pessoa, devido ao problema de começar pela clarividência, entende? Lá foi feito para desenvolver isso aí. Então a pessoa começa a ver pequenas coisas, isso mexe no fronto chakra. Também. Tem a cooperação de tudo, né? O ambiente lá favorece esse desenvolvimento. Com o desenvolvimento natural, a pessoa caminha para outros fenômenos, outras situações, outras percepções. Aí se estabelece uma limpeza holopensênica, professor? Também, né? Melhorando a cabeça, tudo melhora, né? Porque aqui, eu tentando relacionar onde diz as neossinapses desenvolvidas a partir dos acoplamentos com os amparadores de função. Então, mas aí é o acoplamento com os amparadores, é outra coisa, a pessoa já desenvolveu mais, a TENEPS permite isso. Isso, por exemplo. Tá bom. O acoplamentar normal é para a pessoa desenvolver os processos de fronto chakra, a partir da clarividência. Agora, o acoplamento da TENEPS é que é com o amparador. Essa é outra coisa, é outro tipo específico. Tá certo? Tá certo. Desculpa. Jader, agora há pouco você tinha falado que você quase uma época aí chegou a voltar, não queria ficar em Foz. Você podia dar uma complementada nisso? Bom, posso sim, não, sem problemas. É que me vi numa situação de pressão muito grande, né, com relação principalmente a questão laboral, né? Então, até então, como eu não tinha conseguido uma colocação profissional que me desse mais estabilidade, eu
pensei em realmente ir para qualquer outro lugar que onde eu pudesse encontrar isso mais facilmente. Então foi uma pressão que eu consegui segurar, né? Porque de repente, em algum momento eu fiquei mais lúcido, porque acontece isso também. Você está sob grande pressão, né? Por isso que eu citei no início a resiliência, né? Às vezes a gente não enxerga toda a realidade, a gente não percebe que tem que mudar certas posturas e abrir o leque de opções. Por exemplo, bom, eu estou focando só num negócio, que só quero trabalhar numa empresa lá de engenharia elétrica. Às vezes você tem que pensar em fazer outra coisa, como eu fiz, que foi trabalhar numa marmoraria, né? Foi fazer medição de granito, etc. Veja que é uma coisa totalmente... Oi? Carregável, literalmente. Isso afetou minha alergia um bocado, porque tinha um pó de mármore e tal, né? Quebrar pedra, carregar. Tive que atravessar a fronteira várias vezes ali para fazer medição lá no country... quase assim, lá no country e tal. Mas veja, isso vai gerando uma pressão, porque existia algum traço de arrogância também em mim que me dificultava vislumbrar outras possibilidades e eu quase que realmente volto. Só que eu percebi, digamos, isso a tempo, mudei o meu foco, entendi mais o que seria mais sério, né, que é estar aqui, estar próximo de uma outra realidade. Na época ainda tinha uma duplista, e isso ajudou muito, né, por isso que eu ressalto aqui, inclusive na tabela, essa questão de você ter uma parceria, né. Às vezes você enfrentar determinadas condições sozinhos é bem complicado, né? E ao passo que você tem um suporte, um alicerce aí, seja em que condição, isso ajuda muito, né? Você fica, naquele momento que você está menos lúcido, aquela outra pessoa, né, ela te ajuda a enxergar a realidade, ela está junto ali com você para te dar um suporte, né? Isso favorece, inclusive, a atuação dos amparadores. E vem cá, cara, você está ficando doido? Espera aí, você teve tanta sincronicidade para você chegar aqui e de repente você quer dar para trás, né? O que a gente pode fazer? E acontece que você muda novamente de decisão. Não, de fato, eu não seria a decisão mais adequada, não, pelo menos não para aquele momento, né? E estamos aí até hoje. E da inadaptação para adaptação, você teve que enfrentar vários obstáculos. O que você enfrentou mais, assim, em termos de obstáculos, de trafares, de tudo para conseguir se adaptar melhor a Cognópolis? Eu vejo assim que eu não me considero totalmente adaptado, né? Tanto que eu falo aí, tem a questão da adaptação definitiva, né, e a inicial, né? Eu vejo que as pessoas que já conseguiram ter uma base física, tem já um cronograma bem estabelecido, um planejamento mais regular de tudo que faz, eu vejo que essas pessoas, posso dizer que estão adaptadas à realidade da Cognópolis, né? Eu, como não tenho base física, não tenho mais dupla, né, eu acho que ainda estou na condição de adaptação, estou no processo de adaptação, né? Jader, qual que foi o seu trafor, assim, um mega trafor que você se considera que você tem, para você fazer essa mudança, vir para cá e enfrentar as suas coisas? Qual que é o mega trafor que você acha que você teria e você poderia passar para nós? Olha, teve um aspecto da persistência, não da teimosia, tá? Eu sempre fui um cara muito racional, eu pondero, me considero até estratégico antes de tomar uma decisão, né? Porque se fosse por injeção de ânimo da turma aqui, do pessoal que queria que eu viesse, acho que teria acontecido antes. Mas não, falei, bom, vamos calçar as coisas, tanto que foi muito sincrônico a algumas coisas que aconteceram, né? Até mesmo do ponto de vista parapsíquico. Eu sabia que, por exemplo, em abril de 2007, eu sabia que ia ser desligado, que eu não ia ter que pedir demissão, e o fato de ser desligado da empresa que eu trabalhava ia me dar um caixa ali provisório, isso através de insight, internet e tudo, né? Isso favoreceu que eu pudesse ajudar a minha duplista na época, no período que ela precisou fazer a cirurgia. Então foi muito positivo, né, o processo de mudança, mas porque houve um planejamento. Mas havia um processo da determinação. Eu vejo assim que o fato de querer vir para cá, o fato de eu ter conseguido um trabalho em Foz do Iguaçu, onde eu não me conformei com a falta de possibilidade, então falar, não quero saber, vai ser em Maringá, vai ser em Londrina, em Curitiba, em Cianorte, Medianeira, eu conheço tudo isso.
Então, eu fiz um movimento para estar próximo de Foz do Iguaçu. Então, uma coisa que me ajudou muito, né, que é uma visão da engenharia, né, é uma analogia que eu faço, na verdade, tá? É assim, que todo trabalho, toda energia depositada, ela gera trabalho. Então, o trabalho, ele gera movimento. Então, isso é uma lei da física. Se você faz algum esforço para tirar essa caneta desse ponto, para levar para outro, não vai aparecer na câmera, mas faz de conta que vocês estão vendo aí, levar para outro, em algum momento, aquilo vai sair do lugar. Por isso que tem aquele ditado lá, água mole em pedra dura, tanto baixa até que for. Mas agora, assim, o que eu quero, é uma analogia boba, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, aquilo que você deposita energia, que você tem vontade, uma intenção bem definida, onde há uma auto-organização para isso, né, que aí os aspectos dos megapoderes da consciência. Se você tem isso mais ou menos ajustado, é claro que você vai conseguir aquilo que você quer. Então, o resultado é justamente hoje, né? É esse que eu tenho hoje, por exemplo. Então, arrumei um trabalho que me ajuda, né, em muitos aspectos, né? Não voltei para Manaus, me mantive aqui, mas eu fiz um movimento bem grande de procurar uma condição profissional mais adequada, para estar mais próximo daqui. Então, assim, o foco era muito claro. Não, tinha que estar em Foz do Iguaçu. Preciso de um trabalho. Onde vai ser, como vai ser, vamos procurar, vamos buscar, vamos fazer o movimento. A questão toda é essa. Não dá para se acomodar, né? Eu não sei se consegui ajudar. Então, acho que a determinação poderia ser um ponto. Se abordasse, desculpa, João, um outro fator, que é o seguinte: às vezes as pessoas pensam em ir embora, em alguns casos, no sentido da enfermidade, ou seja ela eventual, uma condição temporária ou até mais definitiva. Você não quer incomodar as pessoas num nível de... Você, às vezes, está num nível de limitação pessoal muito grande e não quer ficar incomodando sistematicamente as pessoas. Quem tem uma rede de amizades grande consegue fazer isso com uma certa articulação, com uma estratégia boa e não pesa para ninguém. Quem não tem, fica extremamente incomodado com o fato e muitas vezes retorna para a sua casa, para a sua família, para a sua cidade de origem, em função disso. Então, você falou aqui no seu verbete das redes sociais. Nós estamos pensando nas redes parasociais. Aquelas que podem oferecer à pessoa suporte nesses momentos. Eu tive esse suporte o ano passado inteiro, mas eu sei que muitas pessoas não têm. E é uma condição séria, a pessoa fica ali numa dependência física das mínimas coisas, pagar uma conta, fazer qualquer movimento na cidade, fazer compras, ela precisa para tudo. Não tem nada a ver com idade. É uma circunstância da vida, às vezes não é com você, mas é com o seu familiar direto. E você tem que continuar trabalhando e o familiar está em casa limitado. Se isso não for sanado, não for organizado de uma maneira que deixe as pessoas à vontade para solicitar no momento que elas precisam, isso também acaba acontecendo, sim. Porque a pessoa, quando ela veio para cá, muitas vezes, ela deixou a família e muitas vezes a família nem estava de acordo com a ausência da pessoa. E às vezes até hoje não está até inconformada. Então, não fica muito bem a pessoa, na hora que ela está doente, ela retorna para a família, se a escolha de vir para cá foi dela. Então, fica um paradoxo, uma coisa muito complicada de resolver. Essa questão das redes parasociais é muito séria, ela precisa de ser posta em prática para que a gente possa aumentar esse nível de adaptação cognopolita. Isso está em andamento. Então, é bom a gente verificar isso e já as pessoas saberem que existe uma saída, existe uma solução para isso, para qualquer tipo de necessidade. Às vezes é uma necessidade jurídica de um papel, uma liberação, uma coisa que a pessoa precisa, um documento, ou pode ser na ordem de cuidar de um pet, de um animal de estimação, ou levar as crianças na escola. Enfim, tem uma série de fatores aqui que precisam ser atendidos por nós mesmos, porque ninguém vai ficar esperando que a cidade crie isso, nós é que temos que criar e dar o exemplo, e fazer o modelo, e oferecer para a sociedade depois. Testa internamente e depois oferece para todos, que não seja só para nós. Como você vê isso? Agora, sabe que é interessante você falar isso, Malu, que uma das coisas que me ajudou logo no início da mudança aqui, eu também já cheguei a ficar doente, estar sozinho e tive alguma ajuda. Mas, assim, na vinda para cá, eu tive o suporte de algumas pessoas que eu nem esperava que tivesse. Inclusive, o trabalho que eu consegui foi por conta dessa pessoa, de uma indicação dela, a pessoa lembrou de mim, enfim.
Mas eu vejo assim que foi um resultado de uma assistência que eu fiz no passado para essa pessoa, no passado próximo, né? E essa condição que você colocou aqui de às vezes ter o suporte de alguém para uma série de coisas básicas, quando você mais precisa, eu acho que é um resultado, às vezes, da assistência que de repente você fez, do que você promoveu, e isso, às vezes, você nem pede, as pessoas te buscam, falam, vem cá, você está precisando de ajuda? Eu posso te ajudar? E quando você vê, você está recebendo um amparo, mas é uma retribuição, muitas vezes, de um trabalho que você fez. Eu acho que, independente da retribuição, se existe um grupo formado, oficial, trabalhando com esse objetivo, não vai pesar para ninguém, porque são situações eventuais, todos poderão ser atendidos, independente das relações próximas de amizade, independente de ser retribuição de favores já prestados. A pessoa se sentir à vontade de ligar e falar, eu preciso de mercado, eu preciso de farmácia, eu preciso que pague a conta, eu preciso que fique com meu filho. E se ela se sentir à vontade, que aquilo não vai ser ônus para ninguém, porque existe um grupo trabalhando e oferecendo a sua disponibilidade extra para atendimento a essas questões. Eu vejo que isso aí seria uma condição interessante do ponto de vista de acolhimento, que ainda é um pouco deficiente em Foz do Iguaçu, né? A gente ouve as pessoas às vezes se queixarem disso, né? Mas também tem a ver com a expectativa que se tem quando vem, né? Acha que vai ser mega acolhido, e as pessoas às vezes têm aí as suas condições do dia a dia, que simplesmente ela não dá atenção para isso. A gente fala de assistência, fala de acolhimento, aí fica muito na teoria. Eu reforço isso aqui, porque eu trabalho num local público onde a gente encontra muita gente. E o que eu já dei de oi no vazio, entendeu? Oi, você dá um sorriso. Às vezes você não tem intimidade com a pessoa, mas você fica feliz de encontrar aquela pessoa que está ali, o fulano ali da tertúlia estava lá, e você cumprimenta. Aí você passa no shopping lá, e você deu no vazio. Que dirá em condições que você precisa de estar doente, que você precisa para o cara te pagar uma conta ou para cuidar do seu carro. Você me deu um oi desse, além do mais, pegou as compras que eu tinha feito de sacola e foi levar comigo até onde eu ia. Então, naqueles dias, eu estava justamente ainda em convalescença, em recuperação de uma série de coisas. Então, são esses tipos de prestimosidade que precisa ser estendido de outras formas. Então, eu vejo que elas são simples, eficazes, práticas, e se a gente tiver uma rede parasocial cadastrada, com o nome e disponibilidade das pessoas que são prestadoras desse tipo de serviço, onde quer que seja, em qualquer contexto, isso tudo vai ser muito útil, vai sanar essa, às vezes, ausência, frieza, necessidade que a pessoa tem. Eu acho que a gente poderia ter uma espécie de comitê de boas-vindas, mais ou menos, com o que os operadores fazem com a gente quando a gente vai fazer TENEPS, né? Os caras dão todo o suporte lá, vem cá, vamos te dar um monte de trabalho, mas vamos também te dar um suporte para você realizar uma tarefa importante, que é de fazer assistência a quem precisa. Então, assim, se a gente tivesse isso mais formalizado, ou se já existe, ou por exemplo, alguém está pensando isso, consolidado, eu acho que vai ajudar muito, porque tem muita gente que precisa mesmo desse suporte quando vem para cá. É sobre isso que eu ia até te perguntar, porque aqui na página 24, na tecnologia, você fala no final a técnica de ser você mesmo, que é da parte de autenticidade, né? Sim. E eu me lembro que antes de eu chegar, de eu vir para Foz, às vezes eu nem estava exatamente planejando vir para Foz, e eu vinha para cá como visitante e tinham amigos meus, pessoas do meu convívio, que quando vieram para cá começaram a me tratar diferente. E eu assim, não era nenhuma mágoa com a pessoa. O meu alerta foi assim, no dia que eu for... Diferente mal, mais frios, né? Exatamente. Então, o meu alerta era assim, eu tinha uma segurança íntima de que eu não seria inautêntico com as pessoas quando eu viesse para Foz. Mas eu também ficava com antena ligada para eu não me modificar na minha essência, sem perceber, entendeu? Porque eu estou no outro Pensene, outra cidade, outra situação, muda tudo. Então, como é que você vê isso, a parte da autenticidade da pessoa? É inadaptada a pessoa que não está sendo autêntica, né? Tem uma condição que eu vejo assim, você tem que ser autêntico. A autenticidade ela te traz muitos benefícios, né? Mas também, às vezes, te promove situações como essa, né? Em que você acha que vai ter a mesma receptividade que você está dando para a pessoa e não tem, né? Ou uma coisa que eu, pelo menos, é uma característica minha, e o que eu vejo que acontece muito aqui é da carona. Se a pessoa te pede carona, eu pelo menos eu levo, não, mas não vai desviar muito da hora. Não, para mim, eu estou de carro, o que vai ser R$1 de combustível que eu vou gastar lá, 200 metros a mais, 500 metros a mais que eu vou desviar para te deixar.
Cara, a turma só dá carona se for no rumo. Isso aqui acontece muito. Então, eu acho engraçado que as pessoas, não, mas olha, vai te dar trabalho. Mas o que me custa? Eu fazia isso lá em Manaus, com as pessoas que iam lá. Por isso que tem muita gente que gosta de ir lá, por conta disso. A Marlon pode falar, quem já foi itinerar lá, como é que a turma trata. Mas assim, a gente dá carona, a carona que se dá lá é assim, te leva lá na porta do hotel, na porta de casa, te leva para comprar remédio. Então, e uma dessas situações foi que eu entendi por que a pessoa me tratou desse jeito. Ah, não, está aqui o carro, ó, te empresto, pode ajudar. Eu fiquei até surpreso, né? Então, às vezes a pessoa quis só dar carona, olha, puxa, desculpa, eu vou passar longe ali, vou fugir muito da minha rota. Não, beleza, obrigado, dou meu jeito. Mas assim, não antagonismo, mas... até porque eu não precisei tanto. Né? Para mim era mais fácil, eu até gostava de ir a pé, lá quando não tinha carro, vinha lá, andando até de bicicleta, eu já andei lá de cima do Consalto até aqui o CAEC, para às vezes assistir uma tertúlia, enfim. Então, eu vejo assim, que o fato de você manter essa autenticidade, ela ajuda muito. Porque em algum momento, isso vai te trazer algum benefício do ponto de vista de acolhimento, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente não deve mudar essa característica. Porque tem um pouco de enquadramento, né? A pessoa bota na cabeça, ó, vou para Foz, as pessoas lá são assim, aí vou lá, vou me enquadrar assim, dessa maneira, que eu vou me adaptar, eu tenho que ser meio enquadrado assim, e a pessoa perde a autenticidade, perde a essência dela de se manifestar. Eu vejo isso até no aspecto profissional, por isso que eu falei da questão, às vezes, do posicionamento cosmoético, você, diante de determinadas situações, entendeu? Você compreende o modus operandi, você se ajusta àquela realidade, mas você não vai compactuar 100% com ela. Quem me pedir carona, eu vou continuar dando lá, até se possível, né? A menos que eu tenha uma coisa urgente, eu falo, vou ficar até constrangido, olha, eu não posso, me desculpa, mas eu posso te deixar lá próximo. Mas eu vou continuar levando a pessoa até a porta da casa dela, né? Só estou citando como exemplo, tá? Olha aqui para você. A escolha de profissão muito específica e pouco generalista pode afetar a adaptação cognopolita? Pode. Por isso que lá em fatologia eu também falo de qualificação profissional, né? E também falo de abertismo, a gente está de portas abertas a todas as possibilidades, inclusive as profissionais. Eu, por exemplo, sou engenheiro eletricista, mas trabalho como administrador. Fiz, por exemplo, uma pós em gestão de pessoas. Às vezes até perguntam assim, pô, mas você é engenheiro eletricista, fez gestão de pessoas? Justamente porque isso me abriu um leque maior em termos profissionais. Não, é bom que você conhece todas as pessoas elétricas. Conheço. São as nervosas, as bravas, ansiosas. No encontro de estudos e debates sobre assuntos espiritualistas, levei a projeciologia para apresentar o grupo espírita e sugeri-me estudarmos o tema Veículos de Manifestação da Consciência. Alguns foram cautelosos, dizendo que esses estudos eram perigosos. Expliquei que a Conscienciologia fala em autopesquisa e em autoesforço. Explanei sob a holomaturidade do ponto de vista da Conscienciologia. Percebi também certa repulsa em relação ao senhor devido ao seu passado no Espiritismo. Sugeri discutir ideias e não pessoas. Se continuarem com o estudo só do Evangelho, sairei do grupo. Observei também que alguns precisam de um estudo sobre moral, independente da metodologia a ser empregada. O senhor poderia me dar uma sugestão de como expor as ideias da Conscienciologia para esse grupo? Seria interessante usar um ponto de vista agnóstico? Olha, pode ser. Agora, ó, eu estive lá 28 anos e saí, tá? Esse é o meu exemplo. Eu desisti, é muito fanático. Veja bem, o Espiritismo era um movimento, atualmente é uma seita cristã, que não se move. Segunda discussão que o Loche trouxe sobre a participação na tertúlia, vivo bem longe fisicamente da Cognópolis, mas ouço as tertúlias todos os dias, quando faço download online, o que é mais difícil devido ao fuso horário. Ela está na Austrália. Percebo que o estudo dos verbetes e ouvir as tertúlias me dá oportunidade de upgrade quanto aos diferentes enfoques da Conscienciologia. Além disso, sinto fortemente a conexão multidimensional com a família evolutiva, o que fortalece o holopensene onde vivo. Quando visito Foz, percebo a mesma situação, mas de maneira ainda mais ostensiva. Você estudou sobre o papel da participação nas tertúlias, na sustentação da adaptação na Cognópolis de Foz. Ela não está perguntando mais nada, só falou isso. Você estudou aqui, né?
A tertúlia ajudou um pouco, mas foi muito mais que isso, né? Teve mais uma questão de movimento mesmo, de querer, de entender algumas nuances da Proexis e tomar a decisão de mudança, né? Às vezes, não necessariamente a Proexis, a pessoa está aqui, está em outro lugar. Se ela estiver fazendo um trabalho assistencial, já é de muita ajuda. Mas, no meu caso específico, eu percebi que aqui tem alguns facilitadores e catalisadores da condição da programação existencial, da evolução individual e grupal. Somos de Piracicaba, São Paulo. Porém, não sabemos se o local exerce alguma influência na vida das pessoas. E se exercer, qual região, na sua opinião, poderia ser mais propícia? Alguns amigos pensam, inclusive, em conhecer a Cognópolis em Foz do Iguaçu. Ocorre que nem todos podem efetuar mudança de local devido a seus compromissos. Pensamos na região de Minas Gerais, porém gostaríamos de ouvir vossa opinião. O problema todo é o seguinte: a melhor coisa que você faz é arranjar um local que você se dá bem, que tem afinidade, quer dizer, um holopensene que você se dá bem, uma atmosfera adequada para o seu trabalho. Não interessa onde, interessa se você se adaptou, tem afinidade e empatia com o local para poder trabalhar a sua programação existencial. O mais é secundário. Tem muito lugar muito bom e tem muito lugar que não presta. Saiba escolher para onde você vai. O trabalho é por aí. Cada um procura o que pode. Eu escolhi Foz do Iguaçu para terminar os meus dias nesse corpo. Estudei muito, estive todo lado do Brasil e fora do Brasil. Recusei propostas daquelas imperdíveis para poder ficar no Brasil. Muita gente do exterior queria que eu fosse para lá. Eu não quis nada, vim para cá. Não me arrependo, estou muito satisfeito aqui. Cada um faz o que bem entende. Então a gente tem que estudar muito para ficar bem satisfeito, porque senão não dá certo. Esse é o caminho. Professor Waldo. No verbete do dicionário, o senhor menciona um acoplamentário como também um local e uma oportunidade de desassédio e a interassistencialidade. Sim. Inclusive, o senhor menciona a presença de mais de 20 consex, amparadoras e tudo mais. Eu queria que o senhor pudesse aprofundar um pouco mais, nos dizer que tipo de posturas nós que fazemos o acoplamentário podemos ter para favorecer esse ambiente mais desassediador externamente. O acoplamentário foi feito tudo como um curso mais sério do que todos os outros quando ele foi feito. Por quê? Foi feita até uma construção especial para ele. Tudo isso de caso pensado. Outra coisa, as técnicas que se usam lá dentro, tudo foi de caso pensado. 63 lugares com todo mundo, a tripulação e os passageiros. Tudo estudado. Então, ali vê outra coisa também, o banheiro e o processo do banheiro. Como é que as pessoas se dão com o banheiro? O problema da visão de conjunto lá dentro. Tudo foi estudado. Então, o processo agora é a pessoa tirar partido disso, do ponto de vista parapsíquico, das energias, problema do estado vibracional, as energias. Agora, quem trabalha lá tem muito mais chance do que aqueles que apenas vão para ser estudante, né? Então, essa postura de trabalho, que o senhor coloca assim, tem vezes que tem mais de 20 consciexes amparadoras e é possível trazer as consciexes mais assediadoras para serem assistidas. Porque a pessoa, quando ela começa a se inscrever para o curso, eles começam a trabalhar com ela. Agora, ali também tem uma coisa muito séria, é o processo do EPICOM com o coadjutor, aquele que ajuda junto na hora. Ali é que aparecem mais os fenômenos e tem mais ectoplasmia. Uma das coisas mais sérias que tem lá no acoplamentário, mas não é todo mundo que chega a isso, é quando a pessoa vê que tem umas mãos extrafísicas que funcionam, né? Aquilo é impressionante. Isso tudo acontece. Então, o problema é tirar partido, proveito da condição do acoplamentário. Tem muita coisa importante para isso. Vale a pena pensar. O que a pessoa pode fazer. Agora, aqui eu estou chamando a atenção justamente para isso. O conjunto de assistência dentro do acoplamentário faz lembrar a grande orquestra sinfônica. Nessas reuniões não vi dia nenhum que houvesse apenas um amparador extrafísico trabalhando.
Tem vezes com 20 concierges assistenciais. E aí dá para trazer assediadores bem alterados para ser atendido, porque o campo é nosso. Tudo está favorável. Agora, veja, a maioria das pessoas não percebe isso, porque estão, às vezes, encapsulados, estão dentro de alguma condição. Às vezes, o encapsulamento não é de quem está lá estudando, não. É da concierge que vem. Entendi. Mas tem fatores que o senhor observou já que facilita esse número maior de concierges amparadores? O que facilita mais de 20? mais é a pessoa se abrir, fazer o abertivo consciencial para o parapsiquismo. Ela aí desenvolve mais depressa. Agora, o acoplementário é fora de série. Agora, eu já encontrei com muita gente aí que viu e desenvolveu muita coisa parapsíquica no acoplementário. É muita gente que vem e fala para mim os resultados. E outra coisa, tem muita gente que já fez o complementário várias vezes, como participante, como aluno. Isso é importante pensar, vale a pena. Agora, Jada, nós esperamos então mais uns 200 verbetes seus, com toda a sua experiência, seu trabalho e a sua, vamos dizer, sinceridade para expor os assuntos. Ok, obrigado. Mais alguma coisa aí? Como diria a nossa Tânia, sabe? Parabéns pelo seu verbete. Esperamos mais uns 200. Obrigado. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 62 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 16 perguntas online e 32 votos presenciais. Os recados de hoje são da Milena sobre identificação das diretrizes da PROEX, Cristina Aracac sobre teáticas do CPC, a Kátia e a Márcia sobre o curso acoplamentário e a Priscila sobre o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial. Agora com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Olá, boa tarde a todos. Hoje o programa Amigos da Enciclopédia conta com 435 amigos que fazem adesão e 455 assinaturas, ou cotas, né, de adesões. E também 9 empresas patrocinadoras. E nós tivemos no final do ano, aí de novembro até fevereiro, um volume muito grande de assinaturas vencendo, mais de 170. E isso representa aí um grande volume de recurso financeiro que sustenta aí toda a estrutura da produção da Enciclopédia da Conscienciologia. E nós tivemos muitas perdas, porque muita gente não renovou, tem mais de 50 assinaturas que não renovaram nesses meses. E todo mês vence aí 30, 40, 50. Então é uma luta diária para manter o volume atual, a fidelidade dos atuais assinantes e também ter novas renovações para poder crescer o programa e atender as demandas futuras que nós temos aqui. Então, nosso apelo é para aquele amigo que a assinatura que venceu nos últimos meses, que está na sua prioridade renovar essa assinatura e que você tenha condições de renovar para fazer a renovação. Muitas pessoas esquecem, não colocam como prioridade. Nós ficamos cobrando 1, 2, 3 vezes, fica fazendo um papel de chato, né? Ligando e mandando e-mail, e a pessoa esquece de renovar. Mas aqui mesmo, a pessoa passa aqui na recepção do SEEC e não renova por esquecimento. Passa meses, muitas vezes. E isso causa o quê? Grandes perdas, né? Nós perdemos recursos que dão a sustentação financeira para manter toda a estrutura aqui do tertuliário, a transmissão das tertúlias, do holociclo, da holoteca, isso faz falta. Então a gente pede novamente um apelo a vocês todos que podem renovar a assinatura, e aqueles que também que podem fazer adesão, independente de onde que você esteja, em qualquer país, em qualquer estado, fica muito fácil fazer. É só ligar na recepção do SEAEC, atende de domingo a domingo, das 8 às 18 horas, o telefone é o 45 DDD 35 25 26 52. Com cartão de crédito você faz rapidamente, em poucos minutos, com muita facilidade aí, essa renovação, e nós damos todo o suporte depois. Também pode fazer pelo site dos amigos, que é www.enciclopediaconscienciologia.org, ou também pessoalmente na recepção do SEAEC. E nós estamos à disposição para apoiar o que for necessário. Então nós agradecemos a sua compreensão, sua boa vontade e também a sua ter interesse em renovar, que é muito importante para a sustentação financeira da produção da enciclopédia. Nós agradecemos a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidá-los
principalmente os cognopolitas aqui de Foz do Iguaçu, para a próxima turma do curso Identificação das Diretrizes da Proexis, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de março. O local será no discernimento. Esse curso, ele visa, né, os objetivos é descobrir, né, o papel individual dentro da Maxi Proexis. Então, a nossa pergunta é, vocês já identificaram a sua especialidade interassistencial? Então, o curso, ele trata justamente, ajuda a pessoa a definir a sua singularidade na Proexis. Essa turma é uma turma especial, o custo, o preço, né, o valor do curso o valor preço de custo para os moradores aqui de Foz do Iguaçu. Então, estão todos convidados. Obrigada. Boa tarde. Estamos aqui para convidar os interessados em assistência parapsíquica para o próximo acoplamentário que acontece nesse final de semana. A temática do curso é o Para-Direito. E hoje nós estamos aqui com a professora Márcia Ram e vamos perguntar para ela, quem deve estudar o Para-Direito? Só os advogados? Não, não. O Para-Direito, ele é para todas as pessoas interessadas na pacificação íntima. Ele tem relação direta com a teática da cosmoética, pois o Para-Direito ele significa mega-fraternidade. Bem, então todos aqueles interessados na mega-fraternidade, na autopacificação íntima, fica aí o convite. Vocês podem ter mais informações na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O meu convite vai para aqueles que têm interesse na superação das suas autocorrupções, na identificação dos seus gargalos evolutivos e na elaboração e implantação no cotidiano de um instrumento que vai justamente facilitar uma visão mais realista, mais próxima de si mesmo, para que a gente possa alcançar de uma maneira mais otimizada as metas da nossa programação existencial. Esse instrumento é o Código Pessoal de Cosmoética. Então, para aqueles que ainda têm dificuldade na elaboração do código, aqueles até que já fizeram o seu código, mas pensam em que há oportunidade de aperfeiçoá-lo, não só sob o ponto de vista da escrita, mas também, principalmente, sob o ponto de vista da implantação e da manutenção das cláusulas desse código no seu cotidiano, a gente convida a participar do curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. É um curso que vai acontecer em 2 módulos, aqui em Foz do Iguaçu. O primeiro módulo ocorre nos dias 23 a 25 de março e o segundo nos dias 25 a 27 de maio. Os professores vão estar disponibilizando as suas experiências pessoais, o próprio código, né, dos seus códigos pessoais, ajudando aos participantes ao entendimento de uma maneira mais técnica e também mais facilitada de como poder alavancar a nossa autocosmeticidade para qualificar a interassistência rumo ao complexo. Ficam todos vocês convidados, mais informações no CAEC. Nós temos apenas 20 vagas e boa parte dessas vagas já foram preenchidas, sobram poucas. Então, se vocês têm interesse, antecipem-se e contatem a recepção do CAEC para as inscrições. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para participar do primeiro curso que ocorrerá no campus de Inversologia. É o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, um curso introdutório da Sinvexis. Então, todos que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a técnica da inversão existencial, ou mesmo atualizar os conteúdos, né, com os debates atuais em torno do tema, e falar um pouco também da Invexis na prática, né, quais são as metas, os desafios. Então, o curso ocorrerá os dias 7 e 8 de abril, no mês que vem, no campus de Invexologia, e os recursos serão direcionados para a sede intrafísica da Sinvexis. Mais informações podem ser encontradas através do e-mail cursos@sinvexis.org ou do telefone 45 91 34 8386, ou mesmo no site da instituição www.asinvexis.org. Obrigada. Boa tarde a todos. A ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial,
já possui um e-mail para pedidos de TENEPS. Então, todas aquelas pessoas que necessitarem fazer algum pedido de TENEPS, encaminhar para teneps@acip.com. Lembrando que o ACIP com 2 S's. Então, o e-mail é teneps@acip.com. Obrigado. E o verbete eleito para amanhã é o cotejo Dogmatismo, Antidogmatismo. A especialidade experimentologia, o autor, o professor Arlindo Alcadipani. Obrigado pela sua presença e até amanhã.